Muito bem, chegamos no Monza Experience. Como você sabe, é o único canal especializado em falar besteiras sobre carros antigos do tipo Monza. É, veículo produzido pela General Motors do Brasil, também intimamente chamada de Chevrolet, de 1983 a 1996. E aí o que acontece? Estamos aqui tranquilos, entrando numa terça-feira, na querida Avenida dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, a avenida onde você paga, além das taxas normais de veículos automotores, o IPTU, o Imposto Predial, porque na verdade você fica plantado. Cada motorista em São Paulo, ele tem na verdade um espaço garantido por lei na Avenida dos Bandeirantes. Ele tem uma vaga, é um dos maiores estacionamentos públicos rotativos do Brasil. Pois bem, e como provar isso? É só olhar à frente na querida GoPro, olha lá. Portanto, o trânsito está bem muito mais tranquilo do que seria normalmente, afinal de contas, grande parte da galera, a galera que estuda está em férias e etc, e muita gente que, mesmo não estudando, também tira férias no começo do ano. Então, está melhor do que o de costume. 8h30 da manhã, e isso aqui seria simplesmente parado. Agora está pelo menos andando a 5 por hora. Se você for andando com uma caminhada mais rápida, você passa o carro. Isso aí. Bom, mas não estamos aqui para falar da Avenida Bandeirantes, afinal de contas ela já existe, vai continuar existindo e não há nenhuma previsão que o trânsito aqui se reduza. Afinal de contas, o que mais se produz é carro. Então, não vejo por que falarmos disso. Mas temos aqui o que não vimos ainda, o que? Temos aqui a nossa querida 4 rodas do mês de janeiro que chegou, chegou e não vimos nada ainda. Parece que tem um negócio esquisito aqui. Copa HB20, é um carro HB20 todo colorido. Sei lá, eu curti. Falta abrir a revista, tirar do saquinho e ver o que é. Como você sabe, eu sempre digo, sem ganhar um puto, sobre a 4 rodas. É a única, talvez, revista automotiva famosa que tenha sobrevivido ao longo das décadas. Desde a década de 50 e tudo, a 4 rodas da Abril Cultural existe e nos presenteia a cada mês com uma seleção de reportagens para todos os gostos, para quem gosta de carros novos, carros velhos, carros de tudo quanto é jeito, mecânica leve e por aí vai, tabelas e etc. Então é para um gosto variado. Mas enfim, o que nós estamos fazendo aqui com o nosso querido 500EF? Andando, né? Andando no trânsito, afinal de contas é um carro que a gente já sabe, anda pouco hoje em dia, e estamos aqui apreciando no trânsito e vendo se está tudo certo. Depois da manutenção que havia sido feita, vocês viram em alguns episódios atrás, da mangueira de hidrovácuo para o servo-freio e tal, o carro melhorou. Agora, precisamos deixar a preguiça de lado, também não pegamos estrada ainda, etc, e colocar a válvula termostática de novo, né? O carro está sem válvula. E sobre isso, um inscrito aqui no canal, de forma correta, disse: não, você precisa apenas verificar uma informação. Neste modelo de motores, ele usou um termo que eu não conheço, mas enfim, nesse modelo de motores, a válvula termostática, ela não apenas tampa aquele orifício, evitando, quando ela está fria, né, evitando que o líquido de arrefecimento passe. Ele tem uma ligação secundária. E é verdade, se você tirar a sua válvula termostática do Monza, deixa sem, coloca o dedo ali, você vai perceber um grande buraco à frente, justamente do tamanho, né, que a tampa da válvula termostática. Então ali você sabe que é a sede da válvula. Então no momento que a válvula está com a mola fazendo pressão e portanto em baixa temperatura, aquele orifício bem ao fundo está tampado. Tampado pelo quê? Pela própria válvula, beleza? Só que logo em cima, se você colocar o dedo, existe uma passagem de água ou de líquido de arrefecimento também. É uma galeria independente. E ela vai para onde? Ela vai para algum lugar, não faço ideia. Então na prática, quando a válvula está fechada, existe uma pequena circulação de água pela parte de cima. Agora, então, a própria água que vem do radiador, ela circula, bate na mola da válvula e sobe. Agora, é um orifício pequenininho, não cabe nem o dedo. Então, provavelmente, quando a válvula abre, ou seja, quando a temperatura aumenta, os dois orifícios continuam com água, porque a válvula não recua tanto a ponto de tampar esse orifício que fica em cima. Bom, resultado, o que eu quero dizer com isso? E ele está, na minha opinião, certo. A válvula termostática do Monza, ela garante o quê? O livre
funcionamento. Então, qual é a minha dedução, até imaginando se eu fosse a água? Para onde eu iria? Para o lugar mais fácil. Então, vamos lá. O carro está frio, válvula termostática instalada tampando o grande buraco que vai em direção ali ao fundo do motor ou da própria bomba de água. Então tá tampado. A força da bomba faz o líquido circular com menos velocidade por essa galeria secundária. Temperatura do motor atingiu, o líquido atingiu a temperatura que a válvula abriu. Ela dilatou, ela venceu a mola, ela retraiu. Duas passagens passaram a existir. A do fundo e a de cima, que continua aberta. Portanto, deduzo que as duas galerias com o carro quente funcionam normalmente. Então, não dá para também dizer que é uma ou outra. Não, é uma ou são duas. É esse o negócio. Então, o que nós estamos fazendo aqui? De novo, sempre repito, andar sem válvula não é o correto. Estamos aqui num teste, tá? Um teste. O teste, inclusive, já foi feito e já descobrimos que a culpada do aquecimento não era a válvula. Era, na prática, uma entrada falsa de ar, deixando o funcionamento do motor irregular pelo tubo de borracha que sai do coletor e entrava no servo-freio. A válvula foi trocada e então não entra mais ar ali. O resultado da história, o carro deixou de ficar oscilando. Então ele ficou ficou normal. Bom, então, guardadas essas questões, estamos andando aqui sem válvula para teste. Então, o que eu percebo? Eu estou no trânsito, o carro vai esquentar, então andar sem a válvula não vai fazer diferença alguma, ele já estaria quente. Agora, onde eu devo sentir diferença? E eu preciso pegar um dia de estrada para sentir isso. Quando eu pego estrada, velocidade de 90, 95 por hora, estrada normal, grande tomada de ar chegando pela parte frontal do carro, trocando calor com um radiador, o líquido se esfria, o calor vai para o ambiente, porque o vento está passando, o líquido se esfria e ele devolve ao motor, a bomba joga ao motor um líquido muito mais frio, que passando pelas duas galerias simultaneamente, dados que está sem válvula, vai refrigerar bloco, cabeçote e tudo. No momento que ele refrigera o cabeçote do motor, especialmente, eu percebo no painel, porque o sensor de temperatura deste carro fica na lateral oposta à bomba d'água no cabeçote do motor. Então ali você tem a noção exata de qual é a temperatura. Então o que você começa a perceber? Se você está em algum momento tendo problemas com alta temperatura, o que acontece? Você tem que levar isso em consideração, entendeu? Então, na hora da estrada, isso vai diminuir muito. Isso é um problema. O carro não pode ficar funcionando em alta rotação com uma situação de baixíssima temperatura. Não é o correto. E aí você pode ter um desgaste, inclusive, de motor, de parede, de cilindro e tudo, porque você não está com o grau certo, a dilatação térmica não é a correta. Bom, estou falando aqui com um certo preciosismo e é o que a gente lê em qualquer lugar. Por isso que o carro sai de fábrica com as válvulas termostáticas. Sempre, qualquer carro, desde os anos 60, 50, sei lá eu. Bom, os carros mais novos, não sei dizer, é outro mundo, é tudo eletrônico, isso pode inclusive gerar um problema mais sério. Nesses carros antigos, não é tão sério o problema, ele é sério a longo prazo. Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Por exemplo, nessa descidinha, mesmo com o trânsito da Bandeirantes, a ventoinha está ligada e ele já baixou a temperatura meio centímetro do meio do marcador. É isso que nós estamos avaliando aqui. O que mais temos para falar? Então isso ainda está em teste. Vamos agora no final de semana pegar uma estradinha de novo, né? Na primeira viagem para fora de São Paulo do ano de 2023. Iremos para onde? Óbvio, Curitiba. Por quê? É a melhor cidade que você pode ir com o seu Monza, né? Porque isso reúne, número 1, estrada de boa qualidade, pedágios de baixo custo e viagem bonita, passa por serras e tudo. Você tem subidas, descidas e parte plana. E mais do que isso, você tem o mundo ideal de distância. O que é o mundo ideal da distância? É uma viagem
onde você coloca o seu carro acima de 400 quilômetros de percurso na ida e outros 400 na volta. No caso nosso aqui, você faz o seu carro andar 920, 950 quilômetros, ida e volta. Mais do que suficiente para mostrar tudo que o carro pode dar de errado, ou até para que tudo que funcione nele funcione ainda com mais perfeição. Como eu sempre digo, quando você está na estrada com a temperatura normal, em quinta marcha, 90 por hora, 2.600 giros, no caso desse carro aqui, eu estou com o motor na faixa melhor que ele pode existir. Por quê? Temperatura regulada pela própria estrada, não estou puxando energia elétrica do eletroventilador, ele está desligado. O carro está trocando o calor, então a temperatura passou a ser joinha. Segundo, você tem o óleo lubrificante do motor em alta temperatura, ele foi projetado para isso. E naquele momento, o que vai acontecer com ele? Ele vai promover a autolimpeza do motor, em todos os sentidos. As galerias por onde o óleo passa, enfim. Você está circulando a 2.600 giros, a pressão do óleo gerada pela bomba de óleo também é maior. Então tudo está funcionando. Óleo circulando em velocidade rápida por dentro do motor, bomba de combustível e combustível circulando com velocidade rápida, arrefecimento da mesma forma. Então ocorre a autolimpeza do motor. A tal da carbonização, aquelas crostas que poderiam ficar quando você tem um carro muito parado, ou mesmo no anda e para da cidade, sempre em 1000 giros, quando você para no trânsito e tudo, deixam de existir. Você está a 2000, a pressão maior, circulando com mais pressão aquele óleo, e portanto o óleo quente, aquilo vai limpando, o filtro vai retendo qualquer porcaria, então você tem a autolimpeza do motor. É comum dizer, carro que pega muita estrada dura muito mais. Primeiro pela quilometragem, né? Você tem um desgaste muito menor do que estando na cidade a 10 por hora com o motor funcionando, né? De novo, a gente não usa orímetros no carro, a gente usa odômetro, a gente mede a troca de óleo em quilômetros, né? Barco, por exemplo, é por hora de funcionamento, pouco importa o deslocamento marítimo, é o mais certo de se fazer. Porque afinal de contas, quando a gente para no nosso querido semáforo ou no trânsito, o motor continua funcionando do mesmo jeito, em menor rotação, mas ele está funcionando. E o odômetro não está girando, né? O carro está parado. Mas, de qualquer forma, é isso que a gente avalia. E é isso que a gente está vendo aqui no nosso querido Monza 500EF. Bom, eu quase estava esquecendo, se você não sabe, o 500EF, que é essa unidade aqui, é uma das 6.000, mais ou menos, produzidas pela fábrica. Vai, querida. Produzidas pela General Motors em comemoração ao Emerson Fittipaldi, as 500 milhas de Indianápolis vencidas por ele naquele ano de 1989. Esse carro é 1990 e a GM juntou essa comemoração para divulgar a injeção eletrônica de combustível que passou a existir neste carro. É o primeiro GM, este modelo, né? É o primeiro GM com injeção eletrônica de combustível. Bosch LE Jetronic, 4 bicos injetores, módulo de controle da injeção aqui no pé do passageiro, dentro da carenagem plástica, controle de fluxo de ar da Bosch. Agora, de resto, ignição e injeção 100% analógica, então temos o cachimbinho, temos tudo bonitinho como qualquer carro, como qualquer Monza. Bom, vamos entrar aqui para nossa avenida, porque afinal de contas eu não posso andar nesta faixa. A faixa de cá, gente, aqui em São Paulo é só para ônibus, com vários radares, não é guarda não. Passou, o OCR pegou sua plaquinha, recebeu a multa por trafegar em local não permitido. Olha aqui, o trânsito bem pesado, um dia nublado, para variar em São Paulo. Janeiro desse ano está tendo temperaturas médias de 22 graus, tá uma delícia inclusive, tirando a chuva tá ótimo. Previsão ainda de tempo assim nos próximos 2 dias, e eu acho que para o final de semana promete sol. Darei sorte, Curitiba, iremos com tempo, com sol provavelmente. Qual carro para Curitiba, que eu comecei a falar e não terminei? Dessa vez automático, Monza SLE 88 2.0 gasolina automático, é o que nós vamos. Faz tempo que esse carro não pega estrada, já deixei tanque, já deixei tanque cheio, pneus calibrados, tudo bonitinho, e é com ele que nós vamos. Carburador 2E, com todos os retentores apertados, limpeza básica na parte superior dele, e vamos pegar a estradinha. Vai limpar carburador também, afinal de contas 50, 60 litros
de gasolina aditivada passarão pelos chicletes. Então é assim que a gente vai, é isso. Outras notícias que nós temos sobre Monza? Nenhuma. CCV agora hibernando, né? Ligo a cada 2 dias, funciona 10, 15 minutos no álcool, álcool aditivado, já está com o tanque cheio, mas ele voltou dessa última viagem que nós fizemos para Curitiba, os 960 quilômetros, bem, como eu já relatei, e agora está em casa, descansando, limpinho, só funcionando de vez em quando. Previsão de CCV na estrada ainda não tem, porque temos agora, nesse final de semana do dia 14, o automático para Curitiba, no dia 4 de fevereiro, agendada também uma outra viagem já para Curitiba, né? E aí provavelmente, o que tudo indica, 500EF, né? Já rodamos com o CCV, foi com o automático, agora com o 500EF. E daí começa o ouriçamento para o CCV. Ou a próxima depois será o CCV. Então é isso que a gente vai fazer. E é isso, galera. Vamos entrar para a região do Ibirapuera. Um pouquinho de Turbo Premium se der, porque aqui tá parado. E vamos nessa. E aí, galera, em ato contínuo, na quarta-feira, chegamos novamente no 500EF. E ontem ele tava bem, né, na ida, tudo. A questão da temperatura aparentemente tá resolvida, tá? Chega no meio, liga a ventoinha, pegou um pouco de movimento de baixa, sem estresse. E olha que tô pegando o trânsito realmente pesado. Mas ontem, saindo da rua Estados Unidos, indo em direção a Paulista, tem uma rua lá, uma ladeira, que eu não lembro o nome, e ela estava muito movimentada, daquele trânsito que abre farol, fecha farol, não anda, tinha obra, tinha um rolo. E aí o carro ficava em primeira marcha, andava 10 metros, parava, aquele rolo todo. Bom, o carro estava trabalhando na temperatura normal, ventoinha ligada aí praticamente o tempo inteiro, né, porque estava fazendo força e sem ventilação, né? Um mormaço também, enfim, de novo, já falando de mormaço não precisa, né? Mas de qualquer forma, enfim, então tava forçando o carro. E aí eu comecei a sentir que ele, em alta temperatura, especialmente ele dava, quando você vai em baixa rotação, em alta carga, saindo de um farol, saindo porque o trânsito andou numa subida, ele dava uma ligeira oscilada. Só na saída, acelerava, ele é normal. Pode ser um comportamento de velas já gastas, né? Outro dia aconteceu num Renault, num Clio, exatamente isso. Você ligava o carro, enquanto ele estava frio, e lá o acelerador não é com cabo, né, eletrônico, você enfiava o pé e ele acelerava progressivamente, normal, sem carga, ponto morto. E depois que você esquentava, fazia isso, ele dava um papom, ele dava aquela primeira hesitada. Cheguei até a suspeitar, no caso lá, sensor, alguma coisa assim. Enfim, levamos na Revisecar, colocou o scanner, 0. Daí ele falou, Sérgio, isso é vela, cara. Quanto tempo tem essa vela? Eu falei, olha, uns 40 mil, talvez, né? Naquele carro lá. E aí trocou a vela, colocou a NGK, outro carro. Acabou. Então a vela realmente já estava no seu tempo de vida útil. Fazendo a mesma analogia, eu falei, quer saber? Deixa eu dar uma checada no meu histórico para ver quando eu troquei a vela do 500EF. E descobrindo, a troca de vela desse carro por NGK, ela foi feita em abril de 2021. A questão não é o tempo, né? Embora 2 anos praticamente, né? Quase 2 anos, ele rodou 13 mil quilômetros de lá para cá. Então, em teoria, a vela ainda tá nova. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí comprei. Então vou pôr aqui uma cena. 2 modelos de vela, um para testar, o outro que eu já conheço. Então, da NGK, a BPR6Y, que é a de gasolina padrão. Então, é essa caixinha que vocês estão vendo aí embaixo. Essa é a vela normal, lembrando que se você tiver um Monza a álcool, é a BPR não sei o que 7D,
alguma coisa assim. O que deve mudar entre álcool e gasolina, não sei se grau térmico, enfim, é a parte interna da vela que passa a trabalhar numa situação diferente quando o carro é gasolina e quando o carro é álcool. Então, são modelos diferentes. Em termos de rosca e tudo, aí a coisa é meio parecida. A questão realmente é o miolo da vela, né? A NGK coloca ali à disposição, se você entrar no site deles, um catálogo, não só para você descobrir o modelo equivalente de vela para o seu carro, mas os devidos graus, a explicação dos tipos de vela, a vela super, a vela isso, a vela aquilo. Bom, eu comprei também uma outra vela que está no catálogo. Então ela coloca a vela green, a tal, que é a BPRY, não sei o que tal, que é a tradicional. E agora eu vou colocar uma nova. Essa aqui é a vela G Super, né? É um modelo acima, segundo a NGK. Propriedades diferentes, maior durabilidade e maior preço. É o dobro da vela normal. Então, enquanto uma caixa de 4 velas você paga R$90, mais ou menos no Mercado Livre, essa vela você vai pagar o dobro, né? Mas, teoricamente, ela também dura mais e tem uma faísca mais eficiente. É o que eles estão dizendo lá. Então, eu falei, vamos experimentar. Então, comprei. E as imagens que tô passando aqui abaixo é justamente hoje de manhã. Acordei bem cedo, chave de vela na mão. Vamos trocar as velas. Então, saquei as 4 velinhas lá de 2021. Não pareceram desgastadas. Não pareceram pretas, nada disso. Nem banhadas a óleo, então aparentemente a ponta da vela onde a faísca vai, ela tá com a cor que deveria ter com esse tempo de uso. De qualquer forma, trocamos. É perdido? Não, né? Guardamos as 4 velas que saíram com 12 mil quilômetros. Essa vela também pode ser utilizada no Monza automático, né? Então, deixa ali. Se eu perceber que o carro não mudou nada, o comportamento, eu não vou voltar agora às velas, né? Essa aqui já tá aqui. Fica essa aqui, a G Plus aqui no 500EF, mas eu guardo aquela caixinha. Então, na primeira troca que eu for fazer no automático, eu ainda ponho as velas que ainda tem meia vida, né? Depois eu coloco a caixinha nova também, né? Ou simplesmente não faço nada disso, deixa de reserva para uma emergência, porque afinal de contas também, R$90, se você tá mexendo em carro, também não é o fim do mundo. Troca, deixa quieto e vamos embora. Então, enfim. Mas é isso. Então hoje indo novamente pegar trânsito, vamos ver. Até agora o carro, não só na questão de temperatura, está super controlada, mas ele está indo bem na questão da hesitação. Se bem que ainda, nesse trajeto que eu estou fazendo aqui, ainda não peguei um trânsito tão maluco como eu peguei ontem, né? Vamos ver mais pra frente se eu chego a pegar. Vamos ver. Aí amanhã eu conto o detalhe. Essa semana aqui eu estou dedicando ao 500EF, porque depois que eu fiz aquele rolo todo de troca isso, troca aquilo, eu não andei muito com o carro, né? Era para andar 1, 2 dias, mas aí acabei trabalhando também parte em casa. Então essa semana, no trânsito, pelo menos ontem e hoje, a gente tá pondo ele para funcionar. Eu costumo dizer, né? Trânsito é um santo remédio para descobrir problema, né? Porque você está exigindo mais do carro, né? O carro trabalha mais, exige mais da ventilação, um monte de coisa. Então, teoricamente, se tiver que dar problema, ele deve dar. E a gente corre atrás da solução. E com isso eu termino este vídeo com o Turbo Premium lá da 9 de julho. E vamos que vamos. Muito bem, pessoal, em ato último contínuo, estamos aqui numa bilogia, porque dessa vez não andamos com o nosso querido CCV, só ligamos na garagem, ficou tranquilinho,
tudo em ordem. Mas de qualquer forma, andamos agora com o nosso querido automático. Automático, se você não sabe, é o nosso querido Monza 87, fabricado modelo 88 SLE, também chamado de super luxo esporte. Não tem nada a ver com esporte nem com super luxo, mas eram as siglas da GM na época. Então é o Monza SLE 2.0, movido a gasolina e com agora sim um diferencial que poucos tinham: câmbio ou transmissão automática. Transmissão automática, meu amigo, exatamente. Quem faz a troca das marchas é a pressão do óleo, portanto ele é hidramático, tem um corpo de válvulas, ele regula a pressão e faz as engrenagens subirem ou descerem conforme a aceleração e conforme o giro do motor. Se você não sabe, o câmbio automático, ele nada mais é do que uma embreagem muito louca, uma puta obra de engenharia. Então, você precisa no motor a combustão ter o motor girando o tempo inteiro, diferente dos elétricos, onde você pode parar no farol e o giro do motor é zero. Zero no carro a combustão é motor desligado. Você precisa ter um motor a pelo menos 1000 rotações por minuto, ou 1000 RPM. E aí você precisa ter marchas ou câmbios para transformar, porque o carro precisa ficar parado e ao mesmo tempo o motor ainda girando. Em que momento você faz isso? Com a querida embreagem. No momento que você desengata o carro no câmbio manual, você desacopla o motor girando da caixa de mudanças. É o ponto morto. Quando você, na verdade, engata a primeira ou o que for, você aproxima o disco de embreagem, ele raspa um pouco e finalmente ele gruda com a mola do platô, e aí toda a rotação do motor se transporta para o eixo e para, na verdade, a caixa de mudanças. No câmbio automático é a mesma coisa. A diferença é que ele não tem embreagem e platô e disco. Na verdade, acoplado ao volante do motor. Volante do motor não é isso aqui, pelo amor de Deus. Volante do motor é uma peça de ferro gigantesca que fica em uma das extremidades do principal eixo que o motor a combustão tem, que é o virabrequim ou árvore de manivelas. Então, o volante do motor é uma peça pesadíssima que você encaixa ali. Dificilmente você tira isso depois ao longo da vida do carro. E ali você tem um disco onde alguma coisa vai ser acoplada. No caso do câmbio automático, por exemplo, desse, você acopla literalmente a parafusa, fica solidário, grudado o resto da vida, o conversor de torque. E esta sim é uma obra da engenharia. Solta a foto do conversor de torque. Ixi, como é que eu vou? Bom, o conversor de torque nada mais já está dizendo o nome, ele converte o torque. As rotações, em algum momento, ela consegue ser transmitida para o eixo que vai na outra extremidade do conversor de torque. Então, na verdade, é uma peça de engenharia sem nada eletrônico, que é uma panelona banhada a óleo. Dentro dela tem aletas e conforme a rotação do motor acontece, por força centrífuga, o óleo automaticamente deriva para as extremidades e fecha uma determinada válvula e acopla a transmissão para o eixo piloto, que é do outro lado da caixa de mudança, é acoplado à caixa de mudanças. Então, isso é um milagre, porque no momento que você está com baixa rotação, aquilo ainda está girando, mas a força centrífuga do óleo não consegue expandir tanto. Então ele não transmite a rotação. Isso é fantástico. Agora, depois que ele está girando bastante, está transmitindo, ainda assim o motor não tem giro infinito. Então você precisa fazer as marchas, ou ter as marchas. A marcha, na verdade, é simplesmente para garantir a ineficiência do motor a combustão. Todo carro, se tem marcha, é porque o motor não é eficiente. O que eu quero dizer com isso? A força que o motor produz, medida lá em laboratório, no giro ideal que o engenheiro fabricou, ele não está disponível a qualquer rotação, a qualquer RPM, por exemplo, no seu contagiro. Ele está disponível numa determinada faixa de rotação. Então, quando você tem isso, você não consegue exercer. Vamos pegar esse exemplo aqui. Esse carro aqui, ele tem no documento 99 cavalos de força. A 1000 giros, 2000 giros, você não tem 1000 cavalos de força. O motor não está produzindo a sua potência máxima. E isso faz com que você tenha que ter marchas. É que nem na bicicleta. Pega uma Caloi 10, senta, põe na última marcha, na 10ª, na mais pesada, para no farol e tenta sair com a Caloi 10. Talvez você consiga, mas vai ter um esforço muscular gigantesco. Por quê? Você está usando uma engrenagem muito pequenininha e ao mesmo tempo você não tem a força necessária
para desempenhar aquilo que você, quando está em velocidade, mantém a velocidade da 10ª marcha na inércia. O carro é a mesma coisa. Então, a grande diferença, por exemplo, dos carros elétricos é justamente essa. O carro elétrico, ele consegue, desde o primeiro giro do motor, entregar toda a cavalaria que ele promete. Por isso que no carro elétrico você não precisa de marcha. Ele gira e o carro anda. Ele diminui, ele anda menos. E assim vai. Até a velocidade final não tem caixa de mudanças. No carro a combustão isso não é possível. Então você precisa fazer que nem bicicleta. Eu pego a força que eu tenho disponível, ando com a primeira marcha, que é a engrenagem maior, então o motor gira mais, o carro anda pouco. Ao mesmo tempo eu consigo transmitir força para andar pouco. Ponho a segunda marcha, meio termo, e nesse caso aqui, o câmbio automático é de 3 marchas, eu vou para a terceira marcha, que é a mais longa ou a mais pesada. Esse carro aqui não conseguiria sair de terceira marcha no câmbio automático. Tenta você num câmbio manual colocar a quinta e sair com o carro. Dificilmente você vai conseguir. Por quê? O carro não tem força para isso. É por isso. Então o câmbio automático, ele transmite pelo conversor de torque, vai para o eixo piloto, aquilo fica girando, e conforme você aumenta a rotação, o óleo, que tem uma bomba de óleo, como se fosse a bomba de óleo do motor do carro, é a bomba de óleo de dentro do câmbio. Aquele câmbio, ele é pressurizado, né? Tem até uma refrigeração. O câmbio automático do Monza, ele tem um radiador na frente, né? Então, para refrigerar, inclusive. Então, eita, que fiz besteira aqui. E agora vai. Enfim, então aí no momento em que você tem um giro mais alto, aquela pressão do óleo aumenta e vence a resistência da mola do corpo de válvulas. Aí ela empurra, vai para outra engrenagem. A pressão ficou mais alta ainda, vai para mais uma engrenagem. No caso aqui, as 3 engrenagens. Conforme a pressão cai, automaticamente a mola tem mais força e volta a uma posição. E assim ele fica andando para cima e para baixo, mudando marcha ou não. O câmbio automático vai se regulando conforme a condição que você está colocando. A condição, a carga e também a aceleração, porque também tem um cabo de aço, o mesmo que vai para o acelerador para abrir a borboleta e para acelerar, tem um T, e ele vai uma outra derivação para o câmbio automático também. Isso ajuda na regulagem. Muitas vezes, se você tem esse cabo com algum problema, ou a trava de regulagem dele está errada, o carro automático, o Monza, por exemplo, ele começa a mudar as marchas loucamente, ou com pouca rotação, ou com muita rotação, o que não pode, tem a medida certa. Isso você faz nessa regulagem, que é uma travinha que você tem ali neste cabo. É que nem bicicleta, regulagem de cabo de aço e o câmbio vira uma loucura. O Monza é a mesma coisa. Então, estamos aqui na 9 de julho, vamos fazer um retorno aqui em cima no trânsito de São Paulo, mas estamos com o querido automático, que nesse momento, no trânsito urbano de São Paulo, é uma delícia. Deixa eu abrir um pouco esse vidro, porque a coisa aqui tá calorífica. Olha o buraquinho aqui da 9 de julho. Manutenção paulista, que tá uma desgraça. O asfalto é tipo o deserto do Saara, é tudo esburacado. Muito bem. Então agora para vocês um Turbo Premium final. E vamos que vamos.